Onde quer que você esteja agora, apenas relaxe. Tome o teu assento. Se permita ser um com a tua respiração. À medida que você solta o ar, relaxe todas as suas preocupações, tudo que você precisa fazer essa semana. Apenas permita nesse momento ser um com a tua fonte de luz. Inspira profundo. Solta o ar. Visualize nesse instante que uma luz branca, cristalina, vai adentrando da tua casa, para a tua casa, acima da sua casa, como um grande vórtice de luz. E à medida que você toma consciência disso, ela começa a entrar pela sua casa. E você vai sentindo um estado de paz, de unidade. Reconhecendo a fonte angelical, a fonte de todos os anjos. Que você desperte para o mistério de estar aqui e compreendas a silenciosa imensidão da tua presença. Que essa luz branca envolva o teu corpo, o teu ser, num sentimento de paz e conexão. Envolva a tua vida, a tua casa e todos aqueles que habitam o teu lar. Que tenha alegria e paz no templo dos teus sentidos. Que recebas grande encorajamento. Para seguir adiante, na trilha da consciência, no amor fraternal. Que respondas ao chamado do teu dom e encontre a coragem para seguir-lhe o caminho. Que a chama da bondade, da onisciência, da beleza, da liberdade possa tomar a tua existência. Que a luz do coração mantenha a tua presença flamejante. Que a tua dignidade exterior reflita uma dignidade interior e que a sua dignidade interior reflita uma dignidade exterior. Sente essa luz branca cristalina envolvendo todo o seu canal axial, a linha do Sushumna ao longo da sua coluna vertebral. Que você vague pela vida celebrando os milagres silenciosos
que o grande universo tem lhe presenteado. E que todos os assombros sejam dissolvidos nessa luz. Que você seja consolada sempre que precisar, amparada sempre que desejar. Que sintas que cada dia é uma dádiva sagrada, tecida em torno do cerne daquele sem nome e sem forma. Que não esqueça que o teu reino precisa ser tocado, investigado, que o solo fecundo da sua vida precisa ser germinado de flores de um novo amanhecer. Para isso, silencie, contemple o teu interior e permita essa transformação. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão, perdemos a conexão Pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. dentro de nós acumulamos pesos cruéis, Acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de Mentalize agora o que você deseja florescer em sua vida. ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor. Nossa terra é de amor infinito. A semente vai germinar. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar,
Inspirando profundo. Solta o ar bem devagar. Muito bom. E expirando. Nessa nossa intenção do início dessa semana, que seja repleto de amor, de paz, que a gente possa sempre germinar, florescer aquilo que precisa dar vazão, nossos dons, nossa bondade, nossa beleza, nossa prosperidade, nossa bem-aventurança. Que assim seja. Abrindo os olhos. Namastê. Muito bom. Então, para quem está chegando agora, a gente teve um vídeo há 2 domingos atrás falando sobre prosperidade, tá bom? Se você quiser ver o vídeo, me avisa que eu envio para vocês, tá bom? Quem não viu o primeiro vídeo. A gente no primeiro vídeo falou sobre dependência emocional, tá bom? Agora a gente vai falar sobre independência, tá bom? Lembra que eu disse lá que esse era um curso que eu tinha dado e tô dando ele para vocês. Então, replique isso, né? Tipo, movimenta isso. Uma coisa importante que é sempre bom reforçar, que quando a gente retomou esse grupo e começou a abrir, uma das coisas que eu sempre falo para vocês é não use o grupo só para consumir conteúdo, tá bem? Use o grupo para você participar, para você fazer presente, para você poder partilhar suas coisas, tá bem? Então vamos embora. Agora nós vamos olhar para os indivíduos independentes. Os indivíduos independentes e aqueles que acham que pode seguir sozinho, que não depende de ninguém. Vou abrir um parênteses aqui. Tô com a minha cola, com muitas colinhas. Então, se eu precisar dar uma parada para olhar, vocês vão me perdoar. Eu quero abrir um parênteses. A maioria das mulheres, elas vivem... Vou voltar. Quando a gente não entra na interdependência, a gente pode ficar vagando entre dependência e independência. Mas a maioria das mulheres, elas tendem a viver na independência. O que significa da independência? Eu faço, eu realizo, eu resolvo, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de mim. Então, quando a gente entra nesse processo de sentir muito independente, no início é quase que um poder, porque você rompe uma barreira muito também castradora da mulher dependente que foi as nossas avós e às vezes até as nossas mães, que aguentavam muita coisa no lar porque era dependente do marido e não conseguia sair financeiramente daquele lugar. Então, quando a gente se vê no lugar de independente, a gente acha isso uma glória. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê muita destruição disso. Então, o que a gente tem que começar a olhar? Quem acha que pode viver sozinho e não depender de ninguém, tá errado. E a gente traz esse aspecto da independência, assim como a dependência é uma criança, a independência é um adolescente. A pergunta é: o adolescente já sabe seguir sua missão? Ele sabe realmente o que ele quer da vida? Ele vive uma vida de abundância e plenitude por si mesmo? Ou de alguma maneira ele vai para a vida? Olha que profundo isso, meus amores. Ele vai para a vida, vamos pensar no adolescente que passa na faculdade? Aí ele vai para a faculdade, mora longe dos pais, só que ele se acha, se você vê ele na rua, ele com os amigos, você fala, não, esse é o cara. Só que no final do mês quem banca a conta é a mãe e o pai. Percebe? Tem toda independência tem um quê de dependência. Ai, meu Deus. Aí você diz assim, eu sou livre, eu não dependo de ninguém, eu realizo, eu faço, eu tenho meu dinheiro, eu vou onde eu quero, não dependo de ninguém, blá, blá, blá. Todo esse discurso aí.
Tá bom? Só que aí, emocionalmente, você tá fazendo isso porque você tá preso à dependência de olhar e ver através do seu sistema um tipo de feminino que você não quer mais viver. E isso é uma certa dependência, percebe isso? Então, vamos trazer isso para abundância. Se o adolescente ele recebe subsídio dos pais, o suficiente para pagar aquela pequena vida, né? Esse adolescente tem condições de ter uma vida grandiosa? Não. Por quê? Porque ele recebe dos pais. Então vamos lá, o pai paga a faculdade, paga a hospedagem, paga a alimentação. E isso daqui é o sustento da vida dele. Tipo, se ele quer ser uma coisa grandiosa, ele tem que sair desse sistema. Porque abundantemente a vida só entrega isso para ele. Não vai entregar mais. O que acontece com a maioria de nós? A gente recebe abundância, mas a gente não recebe mais, a gente não recebe além daquilo que a gente precisa. Percebe? Então, outro ponto importante é prestar atenção que a maioria das pessoas que vivem nessa fase só buscam aquilo que elas querem ouvir. Ou seja, aquilo que elas concordam. Elas não estão dispostas a mudar de padrão. Elas não estão dispostas a se entregar para uma abertura. Já viu um adolescente concordar e ouvir os pais? É muito difícil. É muito difícil. Ele pode até escutar, mas ele tá o tempo todo querendo contradizer. Eu te escuto, mas ó, a minha opinião... Percebe? Outro dia alguém tava falando isso pra mim, né? Sei lá, a filha adolescente chegou e falou: nossa, você viu, resumidamente, não vou entrar profundo, você viu aquele cara que falou uma bobeira sobre o feminino, tal, não sei o que, dono de uma empresa, tal, e aí foi rechaçado na internet, não é esse nome que eles usam, foi cancelado na internet, e a filha querendo saber a opinião do pai, e aí o pai começou a fazer perguntas para ela pensar. Não quero pensar, é isso, tem que ter cancelamento, tá bom, mas me fala mais. E o pai não tava discordando dela, ele tava fazendo perguntas para ela pensar. Tipo, mas será que precisa de cancelamento? Por que precisa de cancelamento? Ele fazendo perguntas, não é que ele tava discordando. O que eu quero dizer é que quando a pessoa vive na independência, ela não quer concordar com outra mudança que não seja, ela não vai concordar nunca com você. Ela pode até aceitar o que você está falando, mas ela não vai concordar. E mudar de padrão, isso já é muito difícil. Então, se eu não mudo de padrão, eu tenho escuta? Eu não tenho muita escuta. Eu não estou disponível a escutar. Então, quando você diz assim, olha, sei lá, você tem um filho adolescente ou um primo adolescente ou você já viu um adolescente, enfim, o que quer que seja. Você diz assim, olha, eu acho interessante esse caminho, eu não faria isso. Ah, tudo bem, que bom que você não faria, mas eu faria. A pessoa precisa ir, passar, sofrer, para depois ajustar o caminho. E a independência tem muito nesse lugar. Quase uma questão egóica. Eu faço, eu realizo, eu aconteço, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, tá bem? Dessa forma, não tem um desafio, né? A pessoa não tem muito desafio na vida, porque ela continua muito presa nas suas crenças, tá bem? Enquanto a criança, ela é mimada, no sentido de... eu preciso que vocês dão o meu sustento, eu não sei fazer arroz, eu não vou fazer feijão, então eu preciso desse sustento. O adolescente, eu vou e faço o meu sustento, mas a custa de quê? E quem está por trás disso? Então eu gosto muito de trazer que a palavra importante para a independência, e de verdade, ó, eu acho, é só machismo, tá? Que 90... Vamos pensar que tem uns
40% das pessoas que vivem uma dependência emocional. E umas 50 pessoas que vivem uma relação independente. Só que os 10% vão viver a interdependência. Só que aquele que vive a independência vai viver em algum nível a dependência, tá? A palavra para mim da independência é humildar-se. Quando eu falo humildar, não é se humilhar. A humildade é um caminho de realização. Não estou falando em humilhar-se, se humilhar. Então, eu vou fazer algumas perguntas, anotem aí no celular, anotem aí no papelzinho, que é importante para vocês refletirem. Eu quero que você seja sincera com você. Em que porcentagem você vive mais? Na dependência ou na independência? E quais as ações que define claro isso para você? Por exemplo, no trabalho eu sou independente ou eu sou dependente. Com a minha relação com o dinheiro, eu sou dependente ou independente? E por fim, eu quero que você analise a sua missão. Como eu vejo a minha missão hoje? E para quem chegou agora, no vídeo passado a Cláudia fez uma frase, Luciana, pode parecer bobo, mas como a gente descobre a missão? Aí eu disse para ela que a missão está atrelado à palavra iluminação, que é uma ação iluminada. Quando eu tenho ações iluminadas, eu estou caminhando na minha missão. Então, anotem essas perguntas para você fazer ao longo da semana. Então, não existe uma fórmula mágica aqui de trabalho. Tem que ter uma constante, um constante olhar, uma constante busca de como você está lidando com as coisas. Porque tomar posse é um dos fatores mais importantes da sua vida. O que é tomar posse? É parar de culpar. Eu tô sem dinheiro porque a situação do mundo não tá boa, porque tá tendo crise não sei aonde. Eu tô assim porque por deficiência dos meus pais. Eu tô assim porque o meu parceiro não age de acordo. Eu tô assim porque minha irmã me tirou dinheiro, sei lá. Tomar posse é assumir responsabilidade. É isso que faz você entrar na interdependência. Porque o adolescente, e tanto o adolescente como a criança, eles nunca se responsabilizam por nada. A criança, a gente pode dizer assim, ela... Sabe aquela frase que a gente fala assim, santa ignorância? A criança não se responsabiliza porque ela ainda não tem maturidade. E o adolescente é por falta mesmo de consciência. Então, tomar posse da própria vida é o que faz você dar um salto. Então, parar de culpar tudo. Governo, família, assuma a sua responsabilidade na vida. Para de dar a sua vida na mão de alguém. Por que eu dou a vida na mão de alguém? Quando você diz assim, minha vida não tá boa, porque fulano que mora comigo, porque meu filho, porque aquele meu amigo, porque o meu ex-namorado, porque tipo, você não vai mudar nunca. Você nunca vai mudar. Porque a tua vida você deu na mão de alguém. E se essa pessoa que nem sabe muitas vezes que você tá segurando esse rancor, esse ressentimento, não te pedir desculpa, ela nem sabe que você tá assim, você vai viver na miséria. Você vai continuar vivendo na miséria. Então a gente precisa começar a entender que não dá para caminhar sozinho. A gente precisa caminhar com as pessoas. Essa história, o ser humano, ele não nasceu para ser sozinho. Os monges não vivem sozinho. Haja visto muitas pessoas que viveram sozinho na pandemia, que depois da pandemia até hoje sofrem com processos terríveis de depressão.
E também aqueles que viveram juntos e perceberam que estavam mais sozinhos do que acompanhados. Então, a vida é feita de comunidade. Comunidade essa que nós perdemos. Antigamente, a gente trocava com os vizinhos. Os filhos eram criados pela comunidade. Hoje, os pais ainda falam assim: ah, você teve filhos? O problema é seu, você que tem que criar. A responsabilidade é tua, foi você que quis ter filho. Ainda tem esses discursos que são muito ruins. A comunidade é que cuida, né? E a gente perdeu isso. E isso pode ser para qualquer coisa. Quando alguém estava doente, o vizinho vinha, trazia um xarope, trazia uma sopinha. Hoje o vizinho não sabe nem se você tá bem, se você não saiu de casa, não sabe se você tá ruim, se você tá doente. Então, pensa numa coisa aí. Qual a sua dor que te mantém preso nessa ilusão da independência? Você pode transformar a sua dor em sabedoria, em potência. Porque a superação das suas dificuldades leva você a ajudar outras pessoas. Agora, se você se mantém sentado esperando a caridade dos outros, esperando contribuição, esperando que o mundo possa te trazer. Ah, mas eu já superei a minha história de dor. Mas você tá lá, sentado na tua miséria. O que é que tá acontecendo então? Se você já perdoou, já superou sua dor e você tá sentado na miséria. E quando eu falo miséria, eu não tô falando só de miséria financeira, não, meus amores. Porque quando a gente fala de abundância, a gente fala de abundância. E abundância é tudo. É emocional, é de saúde, é mental. Tá bem? Então, observa isso, que dificuldade você está tendo de se abrir, abrir um espaço para viver o seu próprio propósito na Terra. É muito fácil acordar amanhã, você vai acordar e você vai começar a fazer tudo o que você precisa fazer. Sei lá, vai acordar, vai tomar café, vai entrar no mesmo ritmo. Vou acordar, vou tomar café, vou, sei lá, dar comida para o cachorro, aí eu vou pegar minhas coisas e vou trabalhar, e vou voltar, e vou descansar, vou dormir, vou jantar, e assim você vai. Isso não é uma vida, né? Vamos convenhar aqui que não é uma vida. Geralmente, todo esse processo de se manter no samsara, ele vai acontecer porque você está preso em histórias e histórias e histórias que são de dores e que são menores do que você é. Eu sempre falo uma coisa: se você não aprofundar por que você, como indivíduo, não está pleno de abundância, e quando eu digo abundância, eu estou falando de tudo, tá bom? Relacional, material, emocional. Se você não está pleno desse lugar, você está dormindo com a tua miséria. Quem é a tua miséria? Faça essa pergunta. Quem é a miséria que eu estou levando para minha cama? Quais são os meus apegos? Tá bom. Tá me vindo uma coisa. Muitas vezes os apegos e a miséria é às vezes coisas que você acha que são nobres. E agora? Deixa eu ver se eu faço vocês entenderem isso. Tava conversando há um tempo atrás com uma pessoa, um rapaz, e ele tava falando do afeto que ele tem pros filhos, pelos filhos. E aí ele tava contando pra mim, um amigo meu, e contando pra mim assim, que nossa, eu amo os meus filhos, né? Já são adolescentes e tal, não sei o quê, mas aí falando, mas qual é a sua vontade? Ah, eu tenho vontade de viajar, pegar mochila e fazer não sei o quê. Putz, eu nunca. Aí eu fiz pra ele, meu, mas por que você não faz? E aí ele começou a perceber que ele não faz, porque esse lugar dele de paternar, como ele não teve tanto, esse lugar de ser pai para ele, prende ele de viver.
porque ele não recebeu o afeto do pai. Então ele é o cara que paterna. Percebe? Só que ele não consegue colocar a mochila nas costas, o paternar ficou pesado. E eu disse pra ele, mas você não tem que abandonar seus filhos, você só tem que fazer uma viagem. Cara, eu não tinha me tocado disso. Ele falou, eu não tinha me tocado disso. Eu quero que vocês vejam que muitas vezes esse lugar de não ir, às vezes inconscientemente você floreia com coisas que para você são coisas nobres. Como eu vou prosperar, sei lá. Vamos pensar quem tem, eu acho que ninguém. Vamos pensar, Claudinha, você tem. Vamos pensar. Vamos pensar como eu posso prosperar, ser abundante. Vamos supor aqui uma suposição, né? Não estou dizendo que é a sua realidade. Uma suposição. Como é porque seu filho é mais velho? Como eu posso prosperar se o meu filho não é próspero? Eu não posso prosperar. Eu não posso ser. Meu filho tem que ser grande, ele tem família. Mesmo que você fale assim, eu quero prosperar para ajudar. Não, a prosperidade nunca é para fazer isso aqui, ó. A prosperidade primeiro precisa ser sua. Só que a gente quer prosperar para dar. Então a primeira coisa que a gente faz é, se eu ganhar, não é isso que vocês fazem? Duvido que vocês não fazem. Se eu ganhar na Mega Sena, todo mundo já fez isso. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar fulano, ciclano e beltrano. Sinto muito, você não vai ganhar. Ai, Lu, posso falar um negócio que, nossa, veio a calhar. Eu li uma frase hoje na internet que foi muito louca. Tipo assim, você pode pensar em você e desejar coisas para você, e isso não é egoísmo. Qualquer coisa que diz isso. Lu do céu, como isso calou fundo na minha alma. Porque quando eu era garota mais nova, eu só ouvia assim: você é egoísta, você é egoísta, você é egoísta. E é exatamente isso que você está falando agora. Por que que a gente não pode crescer, abundar? Por quê? Porque eu sou egoísta. E Lu do céu, que louco! olha aqui, olha isso. Você cresceu achando que você era egoísta, tá bom? É, E aí, eu não tô dizendo que você fez isso na sua vida, mas não, normalmente, sim, se eu é, cresço achando que eu sou egoísta, tudo que eu tenho eu quero dar. é. Tudo vai embora. Tudo vai embora. Aí eu largo uma bolsa aqui, alguém rouba. Ai, tudo bem. Eu falei isso pro grupo, tudo bem, eu me desapego. Tipo, tá tudo certo. Mas não tá, mas não Vamos tá. trabalhar É bom ser desapego. egoísta. Eu quero ser egoísta, eu quero pensar em mim, eu mereço as coisas, mas é incrível, e isso eu posso confessar para vocês, eu escutava da minha mãe me falava que eu era egoísta. Por quê? Porque normalmente a sua mãe queria que você servisse ela e você não estava É. disponível para servir a ela. Você Nem queria... a ela, nem ao meu irmão, e nem aos homens que entraram na minha vida, porque eu era louca, eu era a errada, eu era a que não fazia as coisas certas, só que não era eu, eram eles todos. Sim, imagina. Sim. É impressionante como eu pensei isso hoje nessa frase que eu li de manhã no café da manhã, virando na internet. Olha que profundo. E a Samantha coloca aqui o contrário também, né, Lu? Seus pais não forem abundantes, podemos ficar presos na lealdade e não prosperar. É o que a gente mais faz. A gente cria pactos de lealdade e a gente não percebe. Eu dei curso esse final de semana, ontem, final de semana, sábado, ontem. E aí eu falei essa história para as meninas, que sabe quando a minha vida de prosperidade fez assim, mas é nítido, eu consigo, Samantha, pegar a data para você, o dia que eu rompi com os meus pais. Não é que eu deixei de vê-los, de amá-los, não. O dia que eu falei, agora chega. Tipo, eu não preciso mais ser leal aos meus pais. Eu posso seguir o meu caminho independente do que os meus pais fizeram na minha vida. Isso ficou tão
forte para mim por conta de um embate que eu tive com meu pai, isso ficou tão forte para mim que depois eu dei graças a Deus que ele deu esse embate comigo. Porque se ele não tivesse dado esse embate comigo, eu estaria lá sendo leal, sabe? É isso, porque o meu pai tem um padrão que ele ganha muito e sempre perde. Por quê? Desse lugar de leal que ele acha que tem que... Ele não segura, ele quer dar, então ele é roubado, todo mundo rouba, monta empresa, alguém rouba e leva tudo. Tipo, não quero mais. E eu tava nesse padrão, tudo meu roubavam. Tipo, deixava um carro ali e levava um carro. Deixava um negócio aqui, quando eu virava alguém tinha levado, você percebe? Esse lugar de lealdade é muito complicado, então a gente tem que prestar atenção. Eu tô sendo leal a quem? A mim mesmo? Ou eu tô sendo leal a tudo que tá no meu externo? Lealdade ao trabalho. Não dá, hein, Dê? Não posso ficar só... Eu tenho que primeiro ser leal a mim. Depois eu posso ser leal à empresa. Mas a primeira lealdade tem que ser aqui. Não posso ser leal aqui se eu não sou comigo, né? Então, geralmente, a gente tá vivendo histórias ou replicando ou criando lealdade com coisas que a gente precisa se libertar. Então, o grande chamado para você aí é despertar a sua missão. A sua missão, ela é cheia de abundância na vida. Se ações na sua vida estão pesadas, não é missão, tá bom? Se quando você chega em casa, você fala assim, nossa, o meu dia foi... Se você contar os dias da semana e mais de 2, 3 dias da semana você tá chegando pesada, você não tá fazendo ações iluminadas. Você tá tirando o que é teu e dando pro outro. E aí isso vai acabar com você, vai te deixar doente e miserável. Agora reflita. Qual é a sua visão do futuro? Se você se mantém assim, do jeito que a gente tá falando agora, como você se vê daqui no futuro? E quando eu falo futuro, a gente pode pensar o ano que vem e a gente pode pensar daqui 10 anos. Como eu me vejo? Quando você vê a sua história agora, pensa o que você vive hoje. Não muda nada. Pensa no que você tem hoje. Só que coloca 5 anos a mais na sua idade. Você ficaria confortável? Se você fica confortável, segue em frente. Está no caminho certo. Ajusta, sobe mais um pouco. Agora, se você não está confortável, a sua mudança é agora. Não é, a gente tem mania de dizer, bom, quando chegar o final do ano, eu vou fazer uma programação. Quando eu for promovido, eu vou fazer uma programação. Quando o meu filho pedir desculpa, eu vou fazer programação. Não, esquece. A sua mudança é hoje. Na hora que você desligar isso aqui, você fala, cara, eu tenho que fazer uma mudança agora. Porque se eu quero o meu futuro melhor, a minha mudança é agora. Porque esse futuro... Tem uma coisa na hipnose que eu gosto muito. Esqueci o nome desse médico psiquiatra. Quando eu lembrar, eu digo. Ele foi um dos primeiros precursores da hipnose, mas ele falava uma coisa que é interessante. Ele fala que o seu agora define o seu futuro. Por isso que na hipnose faz progressão. Por que faz progressão e não regressão? Porque você já pode ver como vai ser o seu futuro, porque o seu futuro tá sendo moldado no que você tá agindo agora. Então, se você tá agindo de uma forma que você não gosta, o que você vai ter no seu futuro não tem nada de novo, é exatamente o que você vive agora. Às vezes, uma roupagem diferente, uma paisagem diferente, mas o sentimento, ele é o mesmo, tá bem? Então, lembre-se, aquilo que você vê é aquilo que você projeta e, consequentemente, se torna. Tá bom, eu falei ontem, quem tá aqui do grupo, acho que a única pessoa que tá aqui do grupo, a Camila, que fez o curso ontem. Cá, o que nós falamos ontem? Que toda consciência de atração é feito por campos de vibração. E aí o que eu expliquei para ela, por exemplo, a glândula pineal, que a medicina não sabe explicar a função, né? Mas a glândula pineal, ela tem um corpo de luz
que quando ativado, aumenta a sua consciência e atrai para você aquilo que é teu. Por isso que a lei, sabe aquele livro? Nossa, teve uma época, isso já faz tempo, eu sou velha. Teve uma época que isso ficou muito em voga, assim, todo mundo falando da lei da atração. Por que a lei da atração não funciona para todo mundo? Porque não adianta eu querer fazer a lei da atração se o meu campo vibracional não está na mesma frequência da lei da atração. Tipo, eu tô vibrando, eu vou falar uma palavra muito ruim, mas filtra aí. Eu tô vibrando miséria, mas eu tô cocriando abundância. A abundância vai chegar? Não! Porque eu vibro, porque a atração é por vibração, por campo vibracional. Aí eu não vou contar o curso de ontem, porque aí vocês têm que fazer esse curso comigo. Mas eu vou dar um trecho que eu falei para elas. Por que grandes, por que pessoas, eu não tô falando das pessoas que estão tendo dinheiro porque faz coisas ilícitas, nem existe uma parte disso. Mas por que grandes pessoas têm o domínio sobre o dinheiro nesse mundo hoje? Porque eles entendem códigos que vocês não entendem. Não é porque eles são inteligentes, porque vieram de famílias ricas. Tem muita gente que a gente conhece que pegou dinheiro de família rica e perdeu tudo. Eles conhecem os códigos que vocês não conhecem. E a gente precisa trabalhar esses códigos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, para mudar a frequência do corpo, porque a atração é por frequência. Se você vive sempre estressado, qual é a sua frequência? Se você sempre, se na sua cabeça passa, nossa, é tua frequência. A atração é por frequência. Eu posso mentalizar o que eu desejo, mas não é isso que atrai. Eu posso começar a sentir, nossa, Luciana, eu tô pensando que eu quero, vou falar uma coisa boba, tá bom? Eu tô pensando que eu quero, sei lá, uma casa nova. Ai, tô pensando na minha casa, tá bom, eu tô pensando. Aí eu também tô sentindo. Isso vai fazer você atrair? Não. Você tem que você tem que imaginar, visualizar, você tem que sentir qual é o sentimento se você estivesse naquela casa agora, só que a sua frequência ela tem que ser alta, senão você não atrai. Pensa naquele cara que fazia o estudo das moléculas da água, a frequência da água. Se o teu corpo não tá numa frequência alta, não adianta você sentir e mentalizar, você nunca vai atrair. Sobre códigos, eu dei lá no curso. Um dia vocês vão lá fazer comigo. Os códigos do corpo e os códigos da vida. Que são códigos. E aí, o que eu faço? Eu começo a trabalhar esses códigos o tempo todo. Para aumentar minha frequência. Por que essas pessoas ganham muito dinheiro e a gente estava falando dos códigos que não sei se todos vocês sabem, mas a Madonna, ela sabe de todos os códigos de abundância. Vocês podem perceber, ela vai, e ó, eu sou fã da Madonna, tá bom? Não acho ela também tão escrota assim. Acho que tem coisas boas nela. Mas ela vai, faz o show, meu, cheira, fuma, sexo, e não acontece nada com ela. Nunca. Por que nunca acontece nada com ela? Porque ela consegue reter tanto dinheiro, mesmo vivendo essas coisas que também são decadentes da personalidade dela, porque ela entende sobre códigos. Tá bem? Vamos seguir. Exercício. Quero que você, não precisa fazer agora, escreva depois num papel, resumidamente, o que você acha hoje que te impede de ser plenamente realizada.
Gente, eu falo demais. Não terminei o curso, gente. Vou parar agora porque já são 9h06. É 1 hora. No próximo encontro, domingo que vem, eu acho que domingo que vem eu consigo gravar outro, tá bom? Eu aviso vocês, eu não vou ter curso para dar. Então, acho que eu consigo gravar domingo que vem outro. Domingo que vem, nós vamos então entrar em mitos que nos prende, e eu vou trazer um dos mitos, como a Caverna de Platão, sobre o mito da ilusão. A gente vive um processo de ilusão, portanto, é muitas vezes isso que impede a nossa ilusão, que impede a gente de viver a nossa realidade. Então, vamos pensar quais são as minhas ilusões que eu fico aqui elaborando. Pensa nesse meu amigo falando dos filhos. Olha a ilusão do cara. Tipo, aí ele se tocou e falou, cara, eu só ficaria, sei lá, mesmo que ele quisesse tirar um sabático de 2 meses, ele nem poderia fazer muito porque ele trabalha. Mas assim, que ele tirasse 1 mês, na cabeça dele, ele não poderia fazer isso. Porque, e os filhos? Percebe a ilusão? A autossabotagem? Então, expandir consciência, tá bom? Vou abrir agora e eu vou parar de gravar, porque eu quero ouvir vocês.